pessoal, meu nome é Luli Reis, eu sou decoradora da Teluê e hoje eu vim trazer um vídeo bem interessante para vocês que me pedem muito aqui nas redes sociais, no Instagram principalmente, que é sobre os meus arranjos naturais desconstruídos ou orgânicos, né? Assim como você achar melhor, porque o significado no fundo tem a mesma coisa. Mas antes disso, gente, não se esqueça de curtir, compartilhar, dar o seu like aqui, porque isso ajuda o canal a crescer, comenta o que você achou, né? E vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais rápido. Então bora lá que eu vou passar dicas bem importantes para vocês. Vou contar um pouquinho de como eu comecei esse caso de amor por flores, né? Tipo, bem rápido, só para vocês entenderem porque que hoje eu ainda faço os meus arranjos e não terceirizo. Não é nem porque eu quero, é porque o meu estilo de decoração, ele é muito artístico. Tem vezes assim que as mães não sabem o que eu vou montar. Eu chego e monto da mesma forma que eu não sei onde eu vou colocar o posicionamento do meu acrílico, da minha mesa. Depois que eu posiciono essa mobília, né? Geralmente eu tô fazendo os arranjos no local, né? Onde as flores ficam fresquinhas, onde a gente consegue de certa forma manter aquele arranjo exatamente com o movimento que eu quero, para onde ele caia. O orgânico, enquanto mais movimento eu consigo dar no arranjo orgânico, mais bonito ele vai ficando e mais movimento vai dando para sua decoração. Então, geralmente, por que, Luli, que você faz os seus arranjos? É muito trabalhoso, eu concordo, mas eu ainda não consegui deixar essa responsabilidade para outra pessoa, porque às vezes chega lá no local o arranjo pronto e eu acabo mudando uma folhagem de lugar porque eu quero que ela caia para um lado, ou porque eu quero que uma flor fique mais para frente e por aí vai. Então, para eu conseguir ter o controle de dar o movimento nos arranjos de acordo com o movimento da minha mobília para onde eu quero que ele caia, é por isso que eu ainda faço os meus arranjos. E assim, tenho pessoas que eu gosto muito, mas às vezes você acaba demorando para passar e tudo, ou o valor acaba saindo fora do orçamento do cliente, porque é uma florista renomada, geralmente são as que eu mais gosto. Então por isso eu acabo fazendo, porque eu consigo ter esse controle. É mais por uma questão de controle de como eu gosto, para onde ele cai. Por exemplo, se eu tô com um acrílico na esquerda, geralmente eu vou colocar meu galinho de eucalipto caindo para a esquerda para dar um movimento. Se ele tá para a direita, geralmente vai cair para a direita. Se eu vou posicionar aquele vaso no meio, eu vou colocar aquele eucalipto, aquela flor caindo para o meio. Então, cada arranjo que eu faço, eu coloco ele para dar um movimento, para cair para um lado. Então, talvez seja por isso que acaba encantando algumas pessoas e elas não sabem exatamente por quê, mas porque eu sigo de acordo com a minha decoração. É algo muito feito na hora, especial para aquele momento. Por isso que eu ainda não consegui me desvincular, sabe? Tipo, um apego ainda. Então, para isso, quando eu comecei a fazer arranjos naturais, porque logo quando eu comecei, eu usava os artificiais, né? Eu não tinha... Os clientes que eu atendia no momento não pagavam pelo arranjo natural, que era caro, eu não sabia fazer, enfim. Comecei a usar os arranjos artificiais, mas logo em seguida comecei a usar um determinado dia. Eu falei, eu preciso começar a usar naturais. Como que eu comecei a usar naturais? Colocando o eucalipto no meio do artificial, depois veio aquela gipsofila, depois veio uma rosa no meio. Eu comecei misturando para dar movimento. E eu pensei, meu Deus, eu preciso usar arranjo natural, porque o arranjo natural é natural, né? Ele dá um movimento que você muitas vezes não espera, ele dá vida. O arranjo artificial também dá, eu usava, ainda, principalmente os arranjos artificiais que tem as flores de silicone, que elas são flores de qualidade. Mas eu acho que nada nesse mundo ainda se compara ao natural, né? Quando há a possibilidade da pessoa usar. Eu reconheço, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que falam que de região para região a flor natural encarece muito, né? Então eu acho que é uma coisa que não é uma regra. Mas se você puder usar o arranjo natural, e quem quiser usar, né, a técnica que eu uso aqui pro natural, usar no artificial, talvez você consiga ir parecido, né, um efeito parecido. Algumas regrinhas, né? A gente tem que ter algumas ferramentazinhas, alguns cuidados aí com as flores para que a gente consiga ter um bom resultado. Ter
um cortador é importante, né? Eu acabei esquecendo o meu cortador nesse dia, porque foi uma loucura, saída de festa e por aí vai. Então eu acabei esquecendo, eu cortei com a tesoura, mas não é o ideal, né? Então é bom ter uma tesoura, um alicate próprio para cortar a flor, porque a lâmina é melhor, ela corta de uma vez e não fica mascando o caule da flor. E é muito importante também que você corte a flor na diagonal. Por que na diagonal e não reto? Porque na diagonal você abre as fibras das flores, né, do caule, possibilitando que a água entre. Então, quando você corta ela na diagonal, a água ela entra e ela umedece, ela hidrata o caule. Então é um cuidado, é uma coisa bobinha, mas é um cuidado que tem que ter. Outro cuidado muito importante inicial: limpar as suas flores. Nunca vá colocar dentro do seu vaso um caule cheio de folha, porque as folhas elas podem apodrecer, né? E não fica legal, o cheiro fica ruim e também esteticamente falando não fica legal, parece que o seu arranjo lá embaixo tá sujo, né? Eu particularmente, eu gosto do meu arranjo bem clarinho, né? Porque as minhas decorações são mais claras, então eu tiro toda a folhagem para que o arranjo ele fique todo mais clarinho. Mas quando é, por exemplo, uma floresta, quando é um bosque, um jardim que peça um arranjo com mais verde, aí sim eu deixo as flores, pelo menos ali perto da flor, eu deixo as folhas, né, para dar essa vida, essa naturalidade que o tema pede. Mas dependendo do tema, um unicórnio, por exemplo, eu limpo tudo, eu tiro toda a folhagem, eu deixo só a flor para eu conseguir entrar mais no clima possível. Então, de tema para tema, eu deixo menos ou mais folhagens, tá? Isso é super importante também, você entender qual que é a sua temática e o que aquela temática mais pede e como a flor pode te ajudar, tá? Uma coisa super importante, né, também, às vezes as pessoas acham que molhar as flores é uma boa ideia. Cuidado, você não pode molhar todas as suas flores, embeber elas, encharcar elas na água, porque elas podem melar. Então toma cuidado. Às vezes as pessoas pensam, vou borrifar, vou jogar muita água, mas ao invés de você hidratar suas flores, você pode melar se você jogar muita água em quantidade, tá? Então vamos lá começar, né? Porque eu acho que eu já falei bastante dicas aí. E à medida do vídeo, se eu for lembrando de mais alguma coisa, eu vou passando para vocês também. Lembrando que, gente, eu não sou florista. Tudo que eu aprendi foi no olho e um vídeo ou outro assim do YouTube que eu cheguei a ver de floristas, né? Para poder aprender a base, tá? Antes de tudo, antes de eu começar a mostrar para vocês, uma coisa muito importante é vocês aprenderem que num arranjo, para ele ficar desconstruído, ele precisa ter entradas e saídas, flores que vão mais para fora e flores que vão mais para trás. Automaticamente você dá um movimento. Então, para eu conseguir fazer isso, eu trabalho com o efeito zigue-zague, sabe? Eu vou colocando flores num formato onde eu dou aquele efeito zigue-zague. Eu não vou aglomerar as flores num lugar só. Então isso é muito importante, triângulo ou zigue-zague, porque você consegue distribuir as suas flores aí de forma orgânica. Então eu sempre uso aí algumas flores que me ajudam muito, né? Que são flores que vai me ajudar, né? Que vai dar corpo no meu arranjo, então geralmente eu uso hortênsia. Tem outra flor que vai dar movimento, então eu uso flores mais espetadas, mais pra fora, assim, sabe? Geralmente as folhagens, geralmente as flores que não tem muita flor, que elas são mais espigadas para cima. Essas flores, elas dão movimento pro arranjo, elas dão bastante entradas e saídas, né? As rosas também, ela dá um corpo, ela dá uma leveza. As orquídeas, ela dá um movimento e dá uma riqueza nos arranjos. Então tem algumas flores aí que eu não abro mão, que é base dos meus arranjos. Geralmente tem eles aí, eu só vou mudando folhagem, eu vou mudando o estilo, mas como base eu sempre uso eucalipto, sempre uso orquídea, sempre uso rosas e sempre uso rosinha spray, né, que é a menor. Então tem essas flores aí que eu não abro mão. A hortênsia também é muito importante, tá bom? Então vamos lá acompanhar aqui que eu vou assistindo o vídeo, tá? E vou comentando pra vocês. Para esse arranjo que eu tô fazendo agora, era um arranjo para uma festa masculina, né? O tema
Pokémon. Então eu acabei escolhendo, a paleta é muito importante para você deixar o seu arranjo harmonioso. Então, qual que é a paleta predominante? Luli, como que você escolhe os arranjos de acordo com as suas decorações? Eu nunca, por exemplo, se a decoração tem 5 cores, eu nunca vou fazer o arranjo com 5 cores predominantes, dividindo eles de forma igual. Eu sempre vou escolher uma cor predominante, né, para fazer o meu arranjo, e os outros eu vou escolher como ponto de luz, tá? Então, qual que é a cor predominante? O que eu queria que predominasse nesse arranjo seria o amarelo, por conta do Pikachu. Então, é a flor que eu achei que tinha mais variedades de flor, foi na cor amarela, e calhou de ser o Pikachu, ser a mesma cor do Pikachu. Então, eu escolhi dentro do tema. O tema em si já dá a paleta predominante pra gente. Eu acho que o personagem que mais chama atenção no Pokémon é o Pikachu. Então, dentro do tema, você já consegue escolher a sua paleta. Depois do Pikachu escolhido, que é a cor amarela, qual que é a cor que dá um tom que tem no tema, que pode me ajudar a construir esse degradê de cores? O laranja. Depois vem o vermelho. E depois vem o azul. Então eu fui escolhendo esse contraste de cores, cada uma numa porcentagem diferente. A que eu queria que predominasse mais, eu usei em maior quantidade. Azul e amarelo eu usei em mais quantidade, porque elas são cores predominantes e opostas, né? Então eu usei elas em maior quantidade. A hortênsia, ela dá uma vida muito grande, porque ela é uma flor de corpo, automaticamente ela vai se destacar em um arranjo, né? Então eu usei o amarelo como uma cor predominante, né, que seria aí o ator principal, a atriz principal do nosso arranjo, tá? Ela vai ser a principal. Depois veio o azul como uma antagonista aí. No caso, o amarelo é o nosso protagonista, a cor protagonista, e o azul é nosso antagonista, certo? E aí depois eu vim com os coadjuvantes aí, que seria o laranja, tá? E a folhagem. E depois, a quinta, eu vim aí com a minha figurante, que era o vermelho. Eu vim só com ponto de vermelho, porque o vermelho é uma cor muito forte. Se você não usa ele de forma adequada, dependendo do tema, ele acaba ficando muito pesado e acaba descaracterizando. Então, eu usei essas 5 cores. Eu acho que mais do que isso, se tratando de uma festa infantil, dependendo do tema, pesa muito. Em maior quantidade, eu usei amarelo e azul, né? Protagonista e antagonista. Eu tô falando de uma forma didática aqui, só pra vocês entenderem, tá, gente? Isso é coisa da minha cabeça. Aí depois vem o coadjuvante aí, que são as folhagens e o laranja, e depois um toque de vermelho, tá? E a escolha das flores foi justamente essa, uma flor para dar corpo, uma flor para dar preenchimento e outra para dar movimento. Então, dentre isso, eu fui escolhendo, é uma coisa de olho, é uma coisa que não tem regra, não tem como eu falar para você como é que faz cada arranjo para cada tema, porque tem gente que pergunta, mas não é assim, tá? É uma coisa de olho, é uma coisa que você vai adaptando. O que eu faço hoje, há 2, 3 anos atrás, eu não fazia. Então, eu fui lapidando meu olhar, eu fui vendo o jeito que eu gostava, o caimento que eu dava. Então, o orgânico não tem regra. Ele tem, tipo, senso. Você tem que ter senso para saber escolher as flores que combinam entre si, tá bom? Sempre que eu começo, gente, eu geralmente coloco água até o final, porque às vezes tem algumas folhagens ou flores que não são tão compridas. Então eu consigo, de certa forma, encher até o final, usar uma folhagem mais curta, né, para que ela não fique fora d'água. Então por isso que geralmente eu uso até o final. Eu sempre vou começar com um arranjo, sempre fazendo a saia, né, do arranjo. É importante que o caule da flor não apareça no seu arranjo, para que quando você olha ele numa linha retilínea, você veja a flor, você veja caimento, entende? Você não pode ficar vendo o caule dele aparecendo, porque isso fica feio, é como se fosse um mau acabamento. Então é sempre importante você fazer a saia do arranjo. E então eu sempre começo ou com a folhagem ou com hortênsia, porque é uma flor que eu sempre uso, é uma flor de corpo. Então aqui eu usei 2 folhagens. Vocês viram que eu coloquei uma para cima e uma para baixo.
isso é que começa a dar o movimento do meu arranjo. Com essa folhagem eu já vou saber para onde eu quero que o meu arranjo caia, tá? Ou seja, eu vou fazer ele para cima e eu quero um caimento para baixo, né? Então você começa por aí fazendo a saia do seu arranjo, ok? Fazendo a saia do arranjo, eu pontuando, eu vou começar a colocar a minha flor de corpo, deixando ali bem tampadinho para que não apareça o caule. Então logo eu coloquei a hortênsia, você vai ver que ela já vai dando um corpo no arranjo, né? E vou dando o caimento, eu não corto todas na mesma medida, vocês vão vendo que eu vou colocando ela meio atravessada dentro do vaso. Quando o vaso tem a boca mais fina, né, e ele é mais gordinho, ele possibilita que mesmo que ele sendo um vaso pequeno, ele acaba esticando um pouco mais, enlarguecendo um pouco mais o arranjo. Então aí eu coloquei, né, tô colocando as hortênsias. Importante, não esqueçam sempre de cortar as flores na diagonal e limpar todo o caule da sua flor, tá? Para que não fique folhagens, dentro aí do seu arranjo, tá? Limpa tudo com bastante cuidado e corte sempre na diagonal. Vocês veem que aí eu já fiz uma copa. É muito importante, gente, que a copa do seu arranjo fique proporcional à altura do seu vaso. Se o seu vaso tem 30 centímetros, você não vai fazer uma copa de 15. Tem que ser pelo menos de 30 centímetros para mais, tá bom? Um pouquinho para mais. E aí, tá vendo essa folhagem mais espigadinha? Ela vai levantando, ela vai dando movimento. Então eu fiz o corpo, aí eu vou começar a preencher, né, os meus buraquinhos aí com entradas e saídas. Você vê que a folhagem de trás tá maior e eu formei um triângulo aí. E a da frente tá menor, né? Então a gente vai automaticamente dando um movimento aí em forma de triângulo. Vocês vão ver nos meus arranjos triângulo, eu usando triângulo por várias vezes, eu vou pontuar para vocês quando eu usar para vocês entenderem, tá bom? As rosas, elas sempre vêm, as pétalas de fora, né? Elas sempre vêm machucadinha, então é importante que vocês limpem toda também. E que se quiser deixar uma folhagenzinha, uma folha mais próxima ao botão da rosa, aí vocês podem deixar, vai de critério. É o que eu falei, vai de arranjo para arranjo e vai de gosto para gosto. Não existe uma regra, tá? Natural disso tudo, é naturalidade. Você faz o que você achar que convém para a sua decoração, desde que você tenha equilíbrio aí no que tá usando. Vocês podem ver que eu tô cortando as flores de forma menor e maior. Olha aí o triângulo, tá vendo? Eu formei um triângulo. Provavelmente no meio da arranjo eu vou dar uma levantadinha e uma rosa para dar mais movimento, porque as rosas de cima ficaram muito próximas uma da outra. Então, no meio do arranjo é bem provável que eu vá dar uma levantadinha. Olha aí a nossa coadjuvante aí, ó, aparecendo, a laranja. Ou seja, eu escolhi uma flor leve, né, para colocar no meu arranjo. Uma coisa muito importante, gente, você precisa reforçar a espécie toda vez que você montar um arranjo. Nunca coloque só um galinho. Sempre que você for fazer um arranjo, você coloque no mínimo 3, tá? No mínimo 3 flores do mesmo, porque você vai reforçando a espécie. Não deixa uma flor sozinha, tadinha, que ela fica triste, tá? Então sempre coloque uma flor perto da outra ou de formato de triângulo. Se eu coloquei uma na direita, coloca uma na esquerda para dar um movimento, sabe? Mas você pontua. E agora que eu já dei uma preenchida, vocês viram que eu já comecei a colocar a orquídea. A orquídea, ela dá um movimento, seja ela a chuva de ouro, a fale, qualquer orquídea que você usar de movimento, você escolha aí a que você quer. Tá? Vim pontuando agora com eucalipto, porque agora eu quero colocar as minhas folhagens e flores mais espigadas, aquelas que vão pra fora, sabe? Que fica essas folhagens que são mais espigadas, essas que dão mais movimento. É muito importante você acompanhar o movimento da flor, não força ela. Se ela tá caindo para a esquerda, deixa ela cair para a esquerda. Se aquela que você cortou não combina ali naquele momento, então o que você vai fazer? Você vai procurar outra que você possa respeitar o movimento. Vocês viram ali que eu tô testando, que eu senti um buraco ali atrás, tá vendo? Então o que eu fiz? Eu peguei mais uma hortênsia para dar um preenchimento, porque na hora que eu
fizer a fotografia, vai parecer que faltou flor ou vai parecer que alguém tirou a flor. Então é muito importante você focar, por mais que seja um arranjo desconstruído, ele não ficar um buraco que pareça ser um acidente. Se for para ficar um buraco, ele tem que parecer proposital, tá, gente? Precisa ter uma regra aí. Então você vai testando, você vai olhando. O orgânico é muito de olhar, é muito de lapidar o olhar e você ir pegando o seu estilo, o seu jeito. Daí a pouco vocês estão a Thaís Puntel da vida, tá? Aquela florista maravilhosa. Porque toda vez que eu lembro de arranjo orgânico, eu lembro dela. Tem uma outra também esses dias que é importante vocês virem, eu vou marcar aqui, são maravilhosos vocês seguirem como referência, tá? Mukai. Não me lembro, eu conheci ela recentemente, o sobrenome é Mukai, maravilhosa, surreal, de linda, de maravilhosas as flores dela. Vocês viram que eu fiz outro triângulo, tá vendo? Eu fui dando movimento com a orquídea, eu coloquei uma orquídea caindo para baixo e uma orquídea para cima. Vocês viram que lá no início eu coloquei uma folhagem para cima e uma folhagem para baixo. O que eu fiz com a orquídea? A mesma coisa, porque é o movimento que eu quero dar, é a direção, é o direcionamento. Lá no direcionamento que eu comecei é onde eu vou seguindo para onde eu quero que caia o meu arranjo, tá? E sempre perceba, de forma natural, respeitando o movimento das flores, tá? Vermelho aí eu coloquei de forma bem pontual. Vocês viram aí o eucalipto? Eu vou buscar o caimento dele. Vou limpar tudo que vai para dentro da água, eu vou limpar, tá bom, gente? E aí aos poucos a gente vai dando um movimento natural bem bonito no nosso arranjo. Quando tiver folhinha estragada, corta, tá? No primeiro arranjo que eu fiz tinha umas folhinhas, aí depois eu cortei. Aí esses assim também, sempre que você vê uma folhinha estragada, corta, porque o eucalipto, uma dica aí pra vocês, tá, gente? Às vezes pensa assim, folhagem é forte, né? Eucalipto não pode ficar fora d'água. A folhinha dele, que é a parte mais bonita do eucalipto, ele se perde. E uma coisa interessante, para esses arranjos mais delicados, eu sempre escolho o eucalipto que tem a folhinha acinzentada e a folhinha redonda e que tem a ponta mais curadinha. Aquela ponta mais molinha, que você percebe que ela é novinha, sabe? Eu não gosto porque ela murcha muito rápido. Então sempre que você for comprar eucalipto, procura aquela pontinha mais curadinha, mais durinha, tá? Olha, e agora eu vim com o meu ponto, né? Mais uma flor de movimento e eu coloquei pra dar aquela saltada, pá, que é aquele pó de plim-pim-pim, sabe? Que fica lindo no resultado final. Eu tô olhando pra cá, pra lente, e ao mesmo tempo pra cá, porque eu tô comentando aqui agora, tá, gente? Isso aqui pra mim, eu acabei de pegar o vídeo editado, a gente juntou todas as imagens e eu tô comentando, mostrando pra vocês como eu fiz, porque no dia o áudio não tava bom. Mas agora a gente já tá com o equipamento melhor, cada dia a gente tá investindo mais e vai ficar cada vez melhores os nossos vídeos, tá? E aí, olha, com a flor de movimento, que fofura que fica. É aquela delicadeza. É como se você estivesse fazendo uma pintura, sabe? Aí, cada vez que você vai colocando mais luz e sombra, mais bonita a sua pintura vai ficando, é o arranjo. Quando você pensa que ele tá bonito, você vem com uma entrada e saída, com a flor de leveza, ela fica ainda mais bonita. O arranjo fica ainda mais bonito. Então, por isso que eu falo que enquanto mais espécies que combinem entre si você conseguir colocar, mais rico, mais esplendoroso vai ficar o seu arranjo, tá? Olha, eu só tô finalizando com o eucalipto. Eu gosto bastante de eucalipto, gosto muito, porque eu acho que dá um movimento. O eucalipto acinzentado, né, principalmente. Eu tô fazendo o meu arranjo aqui, ó, vocês viram? Já tenho 2 arranjos prontos, o primeiro, aí o segundo, ele bem desconstruído. E olha só, cada um caindo para um lugar, cada um fazendo o seu movimento. E a gente pode ver a leveza, né, que os arranjos desconstruídos são capazes de levar para uma decoração. Quando você coloca, quando você faz essa junção junto com as suas peças, de acordo com o estilo da decoração que você está montando, que combina muito para decorações mais leves, mais clean, decorações menores, né, porque não pesa, até mesmo para sua casa, home, para uma mesa de sala de estar, para um canto de mesa. Então o arranjo desconstruído, ele tem esse poder de trazer leveza, de trazer descontração, né? Então por isso ele foi ganhando cada vez mais espaço no mercado de festa, no mercado floral no geral falando. Só que eu vou contar uma coisa para vocês, esse vídeo ficou bem extenso, esse é apenas a parte 1. Então a gente vai
continuar com a parte 2. E pra gente colocar a parte 2, que ainda tem muito mais dicas, isso é só o comecinho, tá, gente? É o básico do básico. Então eu vou pedir pra vocês comentarem bastante, dá o seu like se você gostou. Se você fizer um arranjo desconstruído, me marca lá no @telue pra eu compartilhar, pra eu ver que você assistiu esse vídeo. Curte, compartilha bastante pra esse vídeo elevar. E logo em seguida, na semana seguinte, eu já vou postar a parte 2, tá bom? Então, bora lá, até o próximo. Um beijo!